Eita, tal da CESP! Ai, que medo, Tatarim! Não precisa ter medo, eu vim aqui para te ajudar a resolver essa provinha da Sebrasp, que foi aplicada em 2023 para a Polícia Científica do Estado de Alagoas, e nós vamos resolver esses 5 itens aí que cobra a parte da matemática. Tem itens difíceis, sim. Eu vou aproveitar e fazer uma revisão do que a gente precisa em relação a esses tópicos, a esses assuntos aí. Não é aula, né? Mas assim, para relembrar coisas importantes, para te dar umas dicas valiosas, para ver se você vem aqui para ver se você acertou a questão, o que você usou. E se você está treinando aí para uma próxima prova, né, que isso que faça te ajudar de alguma forma. Antes, deixa eu te fazer um convite, dar um alerta, fazer um pedido, sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, vai receber notificações de vídeos como esse aqui, ó. Então tem questões de concursos militares, tem questões de concursos públicos como esse, né, concursos militares, tem questões de Enem, tem questões de vestibulares, tem desafios, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que às vezes até eu esqueço tanta coisa que tem aí, mas você vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá resolver então. A gente vai passear por esses 5 itens e aí nós vamos conversar, né? Aproveitar para relembrar algumas coisas, nós vamos conversar aí sobre o que está certo, sobre o que está errado e seremos felizes para sempre. Olha só, no item 96, né, nós temos aí para todos aí, mas nós vamos ter a mesma texto base ali com relação a tópicos de matemática, julgue os itens a seguir. Nesse item 96, veja que ele fornece uma função f, e essa função f aqui fala de uma função logarítmica, fala de uma composição da função f com a função g, que é uma função afim, e a função g, uma função exponencial. Coisa que eu sempre falo assim para você que agora que é meu aluninho querido do coração, minha aluninha querida do coração, se aparece a função logaritmo, tem que fazer um hashtag loglindo. Faça um hashtag loglindo na prova que você vai acertar a questão com certeza absoluta. E aí, qual que é a ideia, né? O que nós temos que relembrar ali de composição de funções? Composição de funções é como se eu tivesse ali, tenho, né, uma função dentro da outra, e para a gente resolver uma função composta, uma composição de funções, eu sempre trabalho de dentro para fora. Eu só sei trabalhar com uma função, com duas nunca, então eu tenho que dar um jeito de trabalhar sempre com uma função. O problema aqui nessa questão é que ele forneceu a composição das funções e ele quer saber qual seria a função g para que isso desse boa. Então o que eu vou fazer para lembrar de função composta? Vou fazer um processo de substituição, né? Então eu vou forçar a aparecer aqui um f de g de x nessa função f. Então, veja que se eu comparar as duas funções, ó, o g de x está fazendo o papel de quem? Está fazendo o papel de x. Então, nesse x aqui, ó, eu vou colocar um g de x, foi o que eu fiz. Ó. G de x no lugar de x. Então, onde tinha x ali, eu coloquei um g de x. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo comparar as duas funções, a ideia de decomposição. O que eu criei fazendo a substituição, com o que já tinha aqui ó, no enunciado. Agora, vamos lembrar de uma coisa bem básica aí da nossa matemática linda. Veja, se f de x é igual a esse troço aqui, e f de g de x é igual a esse troço aqui, f de x é igual a esse outro troço, quer dizer que os troços são iguais. Muito formal isso que eu fiz, né? Logo, log de g de x na base 2 é igual a x mais 3. E veja que eu já coloquei para você, ó, nós temos que trabalhar com a definição de log. Definição de log lindo que eu falo assim, ó, eu trouxe um exemplo aqui para você, se eu tenho um log de b, log de a na base b igual a x, por definição, isso vai, para calcular isso, ou para se livrar disso, tem que fazer o quê? Um b elevado a x igual a a. Tem que fazer o que eu chamo de tchuk. Tchuk, ó. Faz um tchuk tchuk. B elevado a x igual a a. Lembrando que aqui ó, nós chamamos de logaritmando, esse b nós chamamos de base, tanto logaritmando quanto base tem que ser maior do que zero, seja positivos, e a base tem que ser diferente de 1, se é uma condição de existência. Então aqui, na verdade, o que nós temos? Nós vamos fazer o tchuk tchuk, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tchuk, tchuk. Ah, respondemos a questão, fala a verdade? Fala a verdade? Fala a verdade? Um outro detalhe que eu quero aproveitar aqui, este item é, quando você vai fazer uma prova de matemática, além da definição, leve no seu coração essas 3 propriedades. Se você lembrar dessas 3 propriedades, você resolve as questões de função logaritmo ou de log que aparece na prova. Logaritmo de um produto, aqui ó,
vezes vira mais, da divisão divide, vira menos, a potência multiplica. Vezes mais divide menos, potência multiplica. E aí a gente conseguiu verificar que esse item, então, ele é verdadeiro, ele está certo por definição de log. Ok? Maravilha? Então é só aplicar ali, claro, né? Tinha que conhecer ali a parte de composição de funções, depois aplicar a definição de log. O item 97, o item 97 menciona assim: considerando-se que 7 executivos de uma empresa devem sentar-se em uma mesa circular de forma que o presidente e o vice-presidente da empresa sentem-se lado a lado, há 720 formas diferentes para os executivos sentarem-se à mesa. O que nós temos que cuidar aqui? Quando a gente fala de uma mesa circular, a gente está falando de formas diferentes de o executivo se sentarem à mesa, nós estamos falando de troca de posições entre essas pessoas, entre os executivos aqui no caso. Só que nós temos que cuidar o seguinte: eu vou colocar aqui para você só presidente e vice, que tem que estar lado a lado, vou colocar assim eles mesmos, assim, ó, presidente e vice. Então veja que eu já tenho 2 dos 7 executivos. Então além desses 2 eu vou ter mais 5. Vou pôr aqui, ó, um executivo 1, um executivo 2, um executivo 3, um executivo 4 e um executivo 5. Pronto, eu tenho os 7 executivos. E quando estão dispostos em uma mesa circular, nós estamos falando de uma permutação circular, essas formas diferentes. Então, quando a gente fala de permutação de 7 pessoas, se elas estivessem enfileiradas uma atrás da outra, permutação de 7 pessoas, 7 fatorial, beleza. Só que aqui no caso, quando é uma permutação circular, nós não trabalhamos com 7 fatorial. O n é 7, porque nós temos 7 pessoas, mas a formulazinha é o quê? n menos 1 fatorial. Então aqui na verdade, como esse n é igual a... Então esse item 97, ó, é uma questãozinha que a gente precisa ter conhecimento sobre análise combinatória, mais especificamente sobre permutação. E mesmo assim tem que ter uma sacadinha sobre a permutação aí. Olha só o que diz: considerando-se que 7 executivos de uma empresa devem sentar-se em uma mesa circular de forma que o presidente e o vice-presidente da empresa sentem-se lado a lado, há 720 formas para os executivos sentarem à mesa. Primeiro, cuidado, porque se eu falasse assim, eu vou colocar os executivos em uma fila um atrás do outro, bastava, né, para eu saber quantas formas diferentes eu tinha de formar essa fila, de calcular por meio da formulazinha de permutação de 7 elementos, fazer um 7 fatorial. 7 executivos, né, 7 fatorial. Só que aqui nós temos um cuidado que é o seguinte: quando nós temos uma disposição circular, né, mesmo ele mencionando aí uma mesa circular, não precisa ficar preso, né, a ideia de círculo, uma disposição circular, nós temos 2 detalhes a analisar. Primeiro, que ele fala que o presidente e o vice têm que ficar lado a lado. Então veja que, como são 7 executivos, vão restar mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 executivos. Só que como eles têm que estar, o presidente e o vice, lado a lado, eu vou colocar como se fosse aqui, ó, como se estivesse amarrando os dois aqui, ó. Eles não podem desgrudar de jeito nenhum. Então eles formam um bloco de uma pessoa, de 2 pessoas. Então, vou por aqui, ó, eles compõem como se fosse um bloco de 2 pessoas. Então, esse um bloco de 2 pessoas mais os outras 5 pessoas vão compor 7 menos... Não, até melhor, em vez de pensar no 7, né? Esse um bloco mais os outros 5, 6, como se fosse 6 pessoas. E essas 6 pessoas que vão ficar trocando as posições. E se você fizer o 6 fatorial, vai dar o 720 ali. Né? Além de ser um outro problema que a gente vai ter que conversar aí também. O que nós temos que cuidar? Quando a gente fala de permutação circular, então, nós vamos considerar como se fosse 6 pessoas, por causa daquele parzinho ali que tem que estar junto. A formulazinha, em vez de trabalhar com n fatorial, é n menos 1 fatorial. Então, o que você vai pensar aqui? Ó? São 6 pessoas que a gente está considerando agora. Então, na verdade, vai ficar um 6 menos 1. 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Só que nós temos que ter um cuidado aqui, porque do jeito que eu fiz aí, ó, e aí gera muita discussão, eu estou considerando ali, ó, se você olhar no sentido horário, ou no anti-horário, já que eu fiz em ordem ali E1, E2, E3, E4, E5,
V, depois P. Tem o vice-presidente, o presidente, aí os 5 executivos. Só que da mesma forma que eu fiz isso, poderia ser a seguinte ordenação. Ó. P e depois V, se eu pensar no sentido do anti-horário. Então, na verdade, esse 120 aí seria na sequência VP e depois os outros 5, mas eu posso fazer um PV e também depois os outros 5, ficando assim, ó, por exemplo. PV, aí nós teríamos E1, E2, E3, E4, E5. Então eu gosto de criar uma situação como exemplo, mas não perde a generalidade se eu pensar nessa troca que pode ocorrer depois. Claro que além desse parzinho ali, o E1, E2, E3, E4 e 5, né, vão ficar trocando as posições entre si. Então esse 120 na verdade teria que multiplicar por 2, né, 240 formas distintas. De qualquer maneira, o item está errado. Maravilha. Neste item 98, ele menciona ali um triângulo isósceles e ele também menciona um ângulo. Sempre quando fala de triângulo e ângulo, a primeira coisa que eu desconfio é de usar trigonometria no triângulo. E eu sempre torço para que seja um triângulo retângulo. E aqui nós vamos ver que não vai ser. Ou seja, quando não é um triângulo retângulo, eu tenho que pensar em trigonometria em triângulos quaisquer. E aí automaticamente na minha cabeça vem lei dos senos, lei dos cossenos. Maravilha. Então aqui ele está mencionando o seguinte, ó, em um triângulo isósceles ABC, mencionou que AB tem a mesma medida que AC, que é a raiz de índice 4 de 2, o ângulo A mede 75 graus, ele falou a medida do ângulo BC. Horrível essa questão, horrível está certo, né? Olha só o medo que dá só de olhar para essa questão. Mas vamos relembrar algumas coisas primeiro. Sempre acho importante de fazer um desenho. Então aqui nessa informação eu teria assim, ó, A, B, C. Então ele está mencionando que a B, ó, mede raiz de índice 4 de 2. É a mesma coisa que AC. Isso aqui está no nosso texto ali. E este ângulo A aqui mede 75 graus. Como um triângulo é isósceles e a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, se eu tirar 75 de 180 sobra 105. E se sobra 105, eu teria 52,5 para o ângulo B, 52,5 para o ângulo C, já que eles são ângulos que compõem a base BC desse triângulo isósceles. Maravilha. Qual que é a ideia aí, né? Nós temos que descobrir esse lado BC, que eu estou chamando de X aqui por enquanto, e perceba que eu não tenho, né, aquela ideia de trabalhar com um triângulo retângulo, porque eu não tenho um ângulo reto, não tenho um ângulo cuja medida é de 90 graus. E aí eu vou aproveitar com você e relembrar algumas coisinhas, beleza? Quando nós trabalhamos com lei dos senos e lei dos cossenos, para eu trabalhar com lei dos senos, eu sempre vou relacionar dois lados com dois ângulos, ou um lado, um ângulo, e o raio ou o diâmetro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. No caso aqui, perceba que eu tenho medida de dois lados, eu tenho medidas de dois lados, eu quero a medida do terceiro lado e eu tenho, por exemplo, este ângulo oposto à medida x, ou seja, três lados e um ângulo, que nos faz pensar em lei dos cossenos. Só que quando a gente trabalha com a lei dos cossenos, nós temos a seguinte relação. Eu isolo a medida do lado em que eu tenho o ângulo como referência, no caso x, e vejo que a princípio parece um teorema de Pitágoras. Ó, x ao quadrado é igual a raiz de índice 4 desse 2 ao quadrado, mais o mesmo raiz de índice 4c2 aí ao quadrado. Então, parece um teorema de Pitágoras, porém existe uma diferença. E a diferença é ser o quê? O produto dessas medidas desses dois lados, ó, por 2, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você isolou. Então, isso aqui é uma formulazinha que nós temos. Veja que eu tenho aqui, ó, o cosseno do lado oposto. Ó, cosseno do lado oposto. Até aí tudo bem, a gente faz conta, se vira. O problema é esse cosseno de 75 graus, que não foi fornecido. Então a gente tem que dar um jeito de descobrir. E uma maneira que nós temos de descobrir é trabalhar com adição de arcos.
Então, olha só o empenho que tinha que pensar nessa questão. Então, vamos relembrar algumas coisas. Quando a gente fala de razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos que lembrar dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Lembra lá de seno, cosseno e tangente. Sempre essa ordem, seno, cosseno e tangente. Aí você constrói a tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Não vou cantar musiquinha aqui porque eu sou tímido. Só que para a gente construir essa tabela, eu poderia pensar num padrão como raiz quadrada de 1 também. E aí eu estou incrementando essa tabela, né, os arcos de 0 e 90 graus, que aparece bastante na trigonometria também. Então veja que eu tenho aqui, ó, na construção em ordem crescente, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, tudo sobre 2. Então eu posso fazer raiz quadrada de 0 sobre 2, raiz quadrada de 4 sobre 2. E aí na volta no cosseno, né, inverte, começa com raiz quadrada de 4 sobre 2, decrescente, ó, 3, 2, 1, 0. Por quê? Porque a raiz quadrada de 0 é 0, e 0 sobre 2 vai dar 0. E raiz quadrada de 4 é 2, e 2 sobre 2 vai dar 1. Então eu tenho algo aí para a gente nos ajudar aí na construção da tabela. Aí você lembra lá de 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembrando que a tangente sempre é a razão entre seno e cosseno. Se eu divido o seno por cosseno, vai dar o valor da tangente. Então, 0 graus aqui é o arco de 0 graus, ó, 0 dividido por 1 dá 0. Por isso que é indeterminado no arco de 90 graus. Ó, 1 dividido por 0 é uma indeterminação matemática. Pronto. Mas por que eu estou te mostrando isso? Porque quando a gente for trabalhar lá com o cosseno de 75 graus, eu vou ter que trabalhar com adição de arcos e eu tenho que buscar esses ângulos notáveis. Por exemplo, 70 graus é 30 mais 45, ou 45 mais 30. Eu precisava disso. E lembrando da adição de arcos, eu vou ter que usar cosseno, mas aproveitando aqui, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Quando é mais, fica mais. Quando é menos, fica menos. Quando eu penso em cosseno, eu só penso em coçar. Coça A, coça B, troca, troca, sem saber. Troca, troca o sinal. A gente fala coça, coça, senta, senta, né? Eu vejo que aqui eu estou trocando o sinal. Se é mais, fica menos. Se é menos, fica mais. E a tangente que é a razão do amor, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija, safadinho. Veja, se é mais, fica mais em cima, menos embaixo. Se é menos, fica menos em cima, mais embaixo. Então, aproveitando para relembrar algumas coisas com você. Eu vou usar aqui cosseno de 75 graus. Eu vou abrir como 30 mais 45. Ó. Então, dá uma olhada aqui nas cores que eu trouxe para você. Ó, o A está fazendo o papel de quem? Do 30 e o B está fazendo o papel do 35. Cosseno de 30 vezes cosseno de 45 menos seno de 30 vezes seno de 45. E aí a gente tem que lembrar lá dos ângulos notáveis. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 meio. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Veja que aqui vai ficar raiz quadrada de 6 sobre 4. E aqui vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 4. Deixa eu escrever aqui para você. Estou falando muito, fazendo pouca conta, né? Ai, ai, queremos conta, professor Tatarim. Então veja ali, ó, ficou raiz quadrada de 6 sobre 4. Menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Como o denominador é igual, os denominadores são iguais, juntei uma expressão só. Então, o cosseno de 75 graus vale raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, tudo sobre 4. E aí a gente volta para resolver a questão. Ó. Vamos substituir aqui, né? Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, parece tudo assustador esses valores, mas vocês vão ver que vão surgir bastante cancelamentos. Por que eu estou te dizendo isso? Se você observar bem aqui, ó, por exemplo, eu consigo fazer uma simplificação aqui, ó, quando eu tenho propriedades de radiação, né, com potenciação também, eu posso simplificar, ó, por exemplo, eu posso dividir por 2 aqui, desde que eu divida por 2 aqui, então esse cara some, é um cancelamento. Eu posso dividir por 2 aqui, ó, desde que eu divida por 2 ali também, é um cancelamento. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Aqui, se você lembrar de propriedades de potenciação, ó, nós temos produto de potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Então, isso aqui vai ficar menos 2 raiz quadrada de índice 4, ó, de 2 elevado à quarta potência. Vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, perceba que aqui vai acabar cancelando, ó,
raiz de índice 4 com esse expoente 2. Então, eu vou ter aqui um 2 vezes 2, ó, que é 4, que acaba cancelando com esse cara aqui de baixo. Ficando só menos esse troço aqui, ó. Então, você vai ver que vai ficar menos raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Fiz jogadinha de sinal, né? Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Vamos escrever isso de novo, mais bonitinho. Olha o que eu tinha falado para você. Então, aqui ficou raiz quadrada de 2, lembra disso? Mais raiz quadrada de 2, 2 raiz quadrada de 2. Aí o menos que eu fiz a jogadinha, lembra que isso aqui acaba cancelando? Aí ficou menos raiz quadrada de 6, menos com menos, mais raiz quadrada de 2. Essa pegada aqui foi forte, né? A tal da matemática básica. Eu não gosto desse termo matemática básica, eu uso matemática elementar. Então veja que agora, para finalizar, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui um 2 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, que dá para juntar, né? São radicais semelhantes, 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 6. Como eu queria descobrir, lembrando, né? Eu tinha isso aqui, né? A, B, eu quero isso aqui que eu chamei de x. Tem que fazer uma raiz quadrada aqui para eliminar esse expoente 2, então vou fazer raiz quadrada nos dois lados da igualdade. E perceba que este resultado que nós obtivemos, né, não tem relação com isso aqui não. Então esse item aí ele está errado, ok? Mas bem trabalhoso mesmo, né? Não sei se a gente tinha tempo aí de trabalhar com essa questão bem detalhadamente. É claro que eu aproveitei aqui para revisar bastante coisa. Né? Podia atacar direto ali, mas a intenção é revisar coisas aí com você. Beleza? Aí nós temos o item 99. O item 99 acho que dá uma aliviada perto aí do que foi cobrado agora há pouco da gente. Ele fala de uma PA, progressão aritmética, em que o segundo termo é igual a 21, o quinto termo é igual a 42 e o 12º termo da sequência será 91. Ele está afirmando isso. Quando a gente fala de uma progressão aritmética, nós temos lá a formulazinha do termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu gosto de generalizar mais ainda, eu não gosto de ficar preso ao primeiro termo. Eu sempre falo assim, a gente pode trabalhar com qualquer termo, desde que você lembre que você faça essa diferença aqui, ó, n menos 1, tá vendo? Ó, n menos 1. Então, se eu pegar um termo qualquer, K de qualquer, tá certo, tá aí, nossa, você é um gênio. Veja que eu posso trabalhar então com a formulazinha do termo geral, generalizando mais ainda, fazendo isso aqui, ó, n menos k, tá vendo? Então, a n é igual a um termo qualquer, mas desde que eu faça essa diferença do n com o k, vezes a razão. Por que eu acho isso melhor? Quer ver? Ó? Nessa questão aqui, o que eu trouxe para você? Ele está mencionando o segundo termo e o quinto termo. Então, eu consigo relacionar o quinto termo com o segundo termo. Ó. A5 é igual a 2 mais 5 menos 2 vezes a razão. E aí, com isso, eu já consigo descobrir algo que vai ser fundamental para a gente, porque ele deu o quinto termo, 42, ele forneceu o segundo termo, 21, ó, e quando eu faço essa substituição 42 no lugar do A5 e 21 no lugar do A2, ao fazer a operação 5 menos 2, eu vou ter 3 vezes a razão, ou seja, eu vou descobrir quem? A razão. Ó, esse 21 aqui eu jogo para o outro lado, vai ficar menos, ó, 42 menos 21 vai dar 21. 3 vezes quanto que é 21? 3 vezes 7, ou seja, a razão é igual a 7. Se a razão é igual a 7, eu consigo descobrir o segundo termo, relacionando ou com o segundo termo ou com o quinto termo. Eu vou relacionar com o segundo termo, só para ficar um 10 aqui fácil. 10 é 12 menos 2, aqui ó, vai dar 10. Fica mais fácil, né, de fazer cálculo quando multiplica por 10. Então veja, para descobrir o segundo termo, o 12º termo, ou para verificar se o 12º termo é 91, eu vou pegar o segundo termo aqui, ó, 21. Aí eu tenho 10 vezes a razão, que a gente acabou de descobrir que é 7. 10 vezes 7 é 70, mais 21, 91, confirmando, ou seja, esse item ele está certo. Nem se compara perto do outro ali, ela é bem mais acessível. Né? E aí nós temos o item 100. O item 100 também eu escutei, nossa, tá louco esse item 100 aí, o cara falou de elipse. Por mais que eu tenha ali a equação da elipse, uma equação reduzida da elipse, nem vai precisar você saber nada sobre elipse. O que você tem que saber aqui é sobre circunferência. Por
Porque quando ele está falando que tem 2 pontos, encontra, né, a elipse em 2 pontos cuja abscissa ele deu o valor da abscissa. Lembrando que a abscissa a gente está falando do x, a bichicha x, beleza? Eu tenho que saber, eu vou descobrir qual é a equação da circunferência, e a equação da circunferência eu vou escrever na forma reduzida, que vai ficar mais fácil para a gente. Eu vou fazer simplesmente uma substituição aqui, ó. Então, na verdade, vai trabalhar com uma igualdade de duas expressões algébricas, tá bem? Então, vamos relembrar algumas coisas lá da equação da circunferência. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. X menos a coordenada x do centro da circunferência ao quadrado, y menos a coordenada y da circunferência ao quadrado. A gente vai somar isso aí e o resultado vai ser raio ao quadrado. E eu tenho isso, ó. A coordenada x do centro da circunferência é 2, y do centro da circunferência é 0 e o raio aqui, ó, 2. Vamos fazer esse substitui aí. Substitui tá certo. Então veja que eu coloquei aqui, ó, x do centro da circunferência, y do centro da circunferência e o raio 2. E aí a gente enxergar que y menos 0 vai dar um y ao quadrado. Tá aqui, ó. E de onde que surgiu aquela outra encrenca ali, ó, abrindo, né? Nós temos um produto notável aqui, ó. Quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o 2 ao quadrado, que é 4, no outro lado da igualdade. Para nossa alegria, a gente já consegue enxergar um cancelamento a ser feito, né? Este 4 aqui, ó, cancela com esse outro 4 aqui. Restou para a gente, então, que y ao quadrado é igual a 4x menos x ao quadrado. Eu fiz isso aqui, né? Ó, menos, joguei para o outro lado lá mais, o mais joguei para o outro lado lá, ficou menos. Por que eu isolei o y ao quadrado? Porque eu enxerguei, ó, que este y ao quadrado, eu poderia fazer uma substituição aqui, ó. E aí nós vamos descobrir o valor de x para ver se coincide com a afirmação que foi feita aqui por esse item da banca CESP. Vamos fazer essa substituição, então, ó. Então que aqui, ó. Deixa eu te explicar o que eu fiz primeiro. Eu não sei você, tá? Mas eu não gosto de fraçõezinhas, eu tento evitar o máximo possível. Então aqui, por exemplo, como eu tinha x ao quadrado sobre 4, eu peguei toda essa equação aqui e multipliquei por 4. Posso, né? Se eu fizer uma multiplicação por toda a equação, eu posso. Por quê? Porque eu vou multiplicar todos os pedacinhos aí, ó, por 4. Aqui vai ficar um 4x ao quadrado sobre 4, que acaba cancelando. Aí tem um 4y ao quadrado e um 4 vezes 1, que deu exatamente isso aqui, ó. E aí eu vou fazer a substituição nessa expressão aqui embaixo. O y ao quadrado, eu vou colocar aqui, ó, a expressão. Então veja que eu vou colocar ali a 4 vezes 4x menos y ao quadrado. Trabalho, né? Mas veja que era só fazer a tal da substituição. Aqui a gente vai fazer a distributiva, 4 vezes 4x, 16x, 4 vezes menos x ao quadrado vai dar menos 4x ao quadrado. E aí perceba que eu vou ficar com uma equação do segundo grau. Vou jogar lá tudo para o lado direito, porque eu não gosto de trabalhar com x ao quadrado positivo. Então veja que eu fiz isso aqui, ó. Esse, a princípio, tinha x ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado mais 16 igual a 4. Então eu joguei tudo para cá. Eu fiquei com 3x ao quadrado, trocou o sinal. Opa, aqui é 16x, né? 16x trocou o sinal. E o 4 que já estava. Uma equaçãozinha do segundo grau. Como eu quero descobrir o valor da abscissa, o x, eu vou usar a famosa fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, e mostrar para você que isso aí está errado. Por quê? Quando a gente joga lá na fórmula resolutiva, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, lembrando lá quem são os coeficientes, né? O a quem está multiplicando x ao quadrado, que é 3. O b quem está multiplicando x menos 16. E o c igual a 4. Então, perceba que eu tenho aqui ó, x igual a menos b mais ou menos delta, como a gente calcula mesmo? B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta aqui vai ser b... Tatarim já está dando empenho.
Que chato, né? Imagina se fazer tudo isso aqui, ó. Menos 16 ao quadrado é 256. 4 vezes 3 é 12, vezes 4, 48. Aí você vai ter que trabalhar com a raiz quadrada disso aqui, 200 e... Não é 212, não. 208. 208. Não é um quadrado perfeito, né? Nossa, vai dar uma encrenca aí, mas se nem precisa. Para aqui já. Para aqui. Para aqui. Nem precisa terminar isso aqui. Por quê? Porque nós temos uma relação muito forte do discriminante de uma fórmula resolutiva, dessa fórmula aqui, para resolver equações de segundo grau. E quando delta deu um valor positivo, eu já sei que nós vamos ter duas raízes reais distintas, duas soluções distintas. Um x1 diferente de x2. Então vamos só lembrar aqui rapidinho. Quando nós temos ali o tal do delta, deixa eu ver se eu consigo colocar lá em cima. Acho que vai dar boa. Quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais distintas, duas soluções distintas. Um x1 diferente de x2. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. Duas soluções, mas são iguais. E quando o delta é negativo, não tem solução. Pelo menos real, né? Não tem solução real. E como ele está falando que intercept tem dois pontos cuja abscissa é, e ele deu um valor único, ele está dizendo que nós teremos um x1 igual a x2. Ó. Ele está falando que seria esse segundo caso aqui. E não é. O delta é positivo. Então nem precisava descobrir. Bastava você analisar ali o tal do delta. Antes de sair, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, por favorzinho. Deixa o professor Tatarim feliz. E outra coisa importante, faça algum comentário, me diga se te ajudou de alguma forma, me diga se você pensou de alguma outra forma, se por acaso você tem algum pedido de questão, alguma prova que você acha que é bacana resolver, te convido a você me mandar um oizinho lá no Instagram, que é a maneira mais fácil que você tem de falar comigo, lá no Instagram também, na página da Matemática Linda, você manda um oizinho lá, e aí a gente conversa sobre resolução de questões, sobre resoluções de provas e alguma outra maneira que eu possa te ajudar. Valeu? Desejo aí sucesso para você, que seus sonhos se realizem, porque na vida nós temos que realizar nossos sonhos. Valeu? Até a próxima. Tchau.